Hebreus capítulo 1. Mas o texto que nós vamos ler, ele não está em Hebreus. Tá? O texto que nós vamos ler, ele está no livro de Filemão. Por que eu pedi Hebreus? Porque se eu pedisse Filemão, eu ia estar na metade do sermão e tinha gente ainda procurando. Porque Filemão, ele é tão pequeno, eles são só 25 versículos, que tem gente que às vezes pergunta, quando você fala no livro de Filemão, diz, tem esse livro na Bíblia? Porque quase ninguém lê. E é por isso que eu pedi Hebreus. E aqui nós vamos ver esse texto, onde Paulo diz assim, ó, põe tudo na minha conta. É interessante, né? Imagine você achar um amigo assim, chega no mercado, está com o carrinho ali, diz, pode comprar tudo que você quiser e põe tudo na minha conta que eu pago. Esse texto ele está, versículo 18. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei. Não é interessante esse texto? Mas primeiro nós vamos ter que conhecer esse contexto. Para quem Paulo estava falando e por que ele estava falando. Filemão morava na cidade de Colossos. Filemão devia ser um homem muito rico, porque para se ter escravo tinha que ser pessoas ricas. E Filemão tinha vários escravos, inclusive um escravo chamado Onésimo. Mas a vida de escravo não era uma vida fácil. Eu acredito que Onésimo tinha alguns privilégios. Assim como Potifar tinha José, e José tomava conta de toda a casa de Potifar, era o braço direito dele, mas continuava sendo um escravo. Eu creio que a vida de Onésimo era mais ou menos assim. Ele tinha alguns privilégios, mas mesmo assim, o escravo, ele não era dono de si mesmo. O escravo, tudo que ele tinha, tudo que ele fazia, pertencia ao seu patrão. Ele dormia a hora que o patrão mandava, acordava a hora que o patrão queria, ele comia quando o patrão deixava. Até os filhos dele não eram dele, eram dos seus patrões. E um dia eu creio que assim Onésimo, andando pela casa de Filemão, pelos privilégios que ele tinha, aborrecido com aquela vida de escravo, não sendo dono de si, Filemão saiu para fazer algum negócio, andar pelos campos, e Onésimo, entrando na casa de Filemão, começou a olhar alguns objetos valiosos. E mente vazia é oficina dele. A gente sabe, né, que uma mente vazia, ela cria coisas, e geralmente cria coisas para o mal. Não demorou muito para que Onésimo fizesse uma trouxa, escolhesse alguns objetos de valor, colocou tudo num saco, colocou num pano e sumiu, foi embora. Foi parar na cidade de Roma, a 1.900 quilômetros da cidade de Colossos. Só que ali acontece uma coisa interessante, porque Onésimo vai parar justamente na prisão aonde estava ninguém menos, ninguém mais do que Paulo. Como aconteceu isso? A Bíblia não dá relato. A Bíblia não diz se Paulo estava numa prisão domiciliar ou se ele estava numa prisão estadual, porque Paulo ele podia estar numa prisão domiciliar por ele ter privilégios. Paulo era cidadão romano de nascimento, então ele tinha alguns privilégios. Então, se for assim, se ele estivesse numa prisão domiciliar, eu creio que em algum momento Onésimo chegou naquela cidade, já gastou todos os seus bens e começou a andar por aqui, por ali, começou a passar fome e começou a pedir alimentos. Talvez encontrou uma pessoa e disse: olha,
eu também não posso te ajudar. Mas tem aqui na cidade um pessoal que se reúne, o nome da congregação deles é Caminho, e lá tem um crente bom, um ótimo pregador, e sempre no final dos cultos eles têm um junta-panela. É aquilo que ele queria. Essa é uma suposição. A outra é que Onésimo gastou tudo que ele tinha, chegou em Roma, começou de novo a roubar. Como se deu bem na casa de Filemão, começou a roubar em Roma, foi preso e foi parar numa cadeia estadual. Se isso é se ele estivesse numa cadeia comum. Mas isso não é importante. O importante é que ele chegou lá e encontrou Paulo. Eu creio que ele chega assim, mais ou menos na metade do sermão, Paulo pregando, e quando vê ele entrando assim, eu conheço, cara, eu já vi ele, não me lembro, mas eu já vi esse cara. E Paulo continua fazendo o seu sermão, pregando, as pessoas ouvindo, e quando termina o culto, Paulo chega para Onésimo e diz: eu não conheço você. Sim, você me conhece. Eu sou escravo de Filemão, teu servo, porque foi Paulo que instruiu, Paulo que deu estudos bíblicos para Filemão. E quando Onésimo diz: eu sou escravo, agora caiu a ficha. Mas aí, o que você está fazendo aqui? E Onésimo: pois é, seu Paulo, a vida de escravo não é fácil, é uma luta, a gente não pode fazer isso, não pode ir para cá, não pode ir para lá, olha, não é fácil a vida de escravo. Creio que então Paulo diz para ele: você vai ficar comigo. Não demorou muito tempo para que Onésimo fosse convertido. Você imagine você morar com Paulo, autor de 13 livros do Novo Testamento. Paulo que chegou um dia na cidade de Efésios e tinha vários deuses para tudo que é tipo, Deus de tudo que é qualidade, e de repente chega numa parte ali e diz: ao Deus desconhecido. Aí ele chega: esse Deus desconhecido, esse Deus que vocês não conhecem, esse Deus que vocês veneram mesmo sem saber, esse Deus invisível, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que criou o céu, esse é o Deus que criou a terra, esse é o Deus que criou a cada um de vocês. Daquela frasezinha, ao Deus desconhecido, ele prega uma semana aos Efésios. Agora imagine a pessoa morando com ele, escutando todos os dias ele falar do amor de Cristo. Não demorou muito para que Onésimo tivesse convertido. Mas aí Paulo chega e diz para ele: Onésimo, você é um homem livre, mas em Cristo. Mas humanamente você tem que acertar a tua vida com Filemão, porque humanamente você ainda é um escravo. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você topa acertar a tua vida com Cristo e seguir as leis aqui na terra? Porque Paulo conhecia tanto as leis de Deus como as leis humanas, e Paulo seguia todas elas. Eu creio que naquele momento Filemão disse assim: eu aceito. Paulo então começa a escrever carta a Filemão. Sabia que foi uma das únicas cartas que Paulo escreveu, foi carta ao Filemão? Paulo não escrevia as cartas, Paulo ditava. Lembra de Jeremias? Jeremias tinha o escriba dele que era Baruque. Jeremias ditava e Baruque escrevia.
Com Paulo acontecia a mesma coisa. Paulo ditava e os amanuenses escreviam. Mas esses amanuenses não eram de Manaus, né? Os amanuenses eram chamados, os escribas da época, amanuense. Por quê? Porque o modo de vida deles era ganho com as mãos. Por isso eram chamados de os amanuenses. Então Paulo pegou e começou a escrever aquela carta. E agora chegou a hora. E aí entra mais um personagem na nossa história, Tíquico. Tíquico era o entregador. Os amanuenses escreviam e Tíquico era o entregador das cartas de Paulo. Paulo então chama Tíquico: para onde você está indo agora a entregar essas cartas? Estou indo para a cidade dos Colossenses. A cidade de Colossos ficava dentro de Colossenses. Paulo se fechou. É justamente isso que eu ia pedir para você, que você fosse para a cidade de Colossos. Mas desta vez você não vai sozinho. Junto com você vai Onésimo. E se ele tiver fome, dá para ele comida. Se ele tiver sede, dá para ele bebida. É muito longe, vai haver momentos que ele vai querer desanimar, que ele vai querer desistir, que ele vai querer abandonar. Então eu te encarrego de você dar forças, eu te encarrego de você ajudar para que isso aconteça, assim como nós estamos conversando. Então você vai ser o encarregado de levar ele de volta até Filemão. E Paulo escreve aquela carta. E eu creio que quando, imagine comigo, né? Eles voltaram e chegaram, e Tíquico chega na casa de Filemão, porque Paulo escreveu, ele selou a carta e entregou nas mãos de Tíquico. Ele disse: você vai entregar para Filemão. Agora vocês imaginem comigo, nessa volta, nesse caminho, quantas coisas passou na cabeça de Onésimo. Ele já estava livre, e agora voltar a mesma quantidade que ele usou no começo, para voltar 1.900 quilômetros, quase 2.000 quilômetros. Isso era a pezinha, gente. Hoje é fácil, mas naquele tempo, meus queridos, era a pezinha, voltar 1.900 quilômetros, sem saber o que ia acontecer. Na mente dele, ele voltaria a ser um escravo de novo, mas ele estava disposto a pagar o preço, porque ele queria viver na presença de Jesus. Amém. Eu creio que quando, Onésimo não tinha nem ideia que naquela carta que Paulo escreveu estava a liberdade dele. Ele foi assim, sem saber o que estava escrito lá. E eu creio que quando eles chegaram ali, Onésimo, Tíquico bateu na porta de Filemão. Filemão sai na porta assim. Primeiro vê Tíquico, depois dá uma olhadinha no lado. Vê quem? Onésimo, o escravo fujão. Além de roubar, fugiu. Eu creio que naquele momento Filemão chega e disse: rapaz, há quanto tempo eu estou esperando por isso. Mas aí entra Tíquico. Diz: Filemão, faz o que você quiser com ele, mas primeiro leia esta carta que Paulo mandou. Eu peguei um papel em branco da irmã só para me usar assim, não tem nada escrito aqui, mas foi mais ou menos isso. Tíquico entregou a carta para Filemão, e Filemão, ele diz: leia esta carta que Paulo mandou. Eu disse: Paulo? O meu amigo Paulo? É, Paulo. E quando ele pega aquela carta, ele começa a ler ali. Versículo 10.
solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Filho? Como filho? E aqui o texto continua dizendo, e na carta Paulo diz assim, olha, antes ele te foi inútil. Sabe o que quer dizer a palavra onésimo? Onésimo quer dizer inútil. A palavra traduzida onésimo quer dizer inútil. Então ele já tinha o nome inútil. Paulo agora diz, olha, antes ele te foi inútil, mas agora não, agora ele é útil, tanto para você como para mim. Eu até queria conservar ele comigo, para me ajudar nos momentos de tristeza, nos momentos das minhas algemas. Eu estou preso em cadeias, eu até queria conservar ele comigo, de tão útil que ele se tornou. Eu acredito que nesses momentos assim, Filemão começa a tremer e continua lendo a carta, e agora Paulo vai mais fundo. Paulo diz assim, agora, eu peço que você não receba ele mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Eu creio que daí Filemão se desesperou, mas puxa Paulo, é brincadeira, você não pode fazer isso comigo. Ele me roubou, ele fugiu, ele tinha comida, ele tinha tudo, ele me abandonou, agora ele vai embora. E você quer que eu receba ele como meu irmão? Aí, Paulo diz, se ele te fez algum dano, esse dano são as coisas, os objetos que ele tinha roubado. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, que eu pago. Olha só, gente. Um ladrão, um fugitivo, uma pessoa que merecia a morte. Naquele tempo não existia lei que protegesse um escravo. Os escravos, eles eram tratados praticamente como um animal. Não existia lei que protegesse eles. Tanto é que Filemão, se ele quisesse, ele podia mandar matar Onésimo, que ninguém ia se importar. Por ele ter roubado, podia cortar a mão direita dele, que ninguém ia se importar. No mínimo, o que podia acontecer, no mínimo, é colocar um F de fugitivo. Essas mesmas marcas que é usado em animais, os fugitivos recebiam um F na testa de fugitivo, para nunca mais esquecer. E muitas quadrilhas, tinha quadrilhas especializadas naquele tempo, que retrazia de novo os fugitivos. E o que acontecia? Os patrão matavam os fugitivos na frente dos outros escravos, para que outros não fizessem as mesmas coisas. Então olha a situação do Onésimo. Mas depois do encontro com Cristo, depois do encontro com Paulo, ele não se importava mais, ele queria acertar a vida com Deus. Sabe, quando Paulo diz aqui, está pago, eu pago, põe na minha conta. Essas mesmas palavras, Jesus fala lá na cruz. São 7 palavras que Jesus diz na cruz. A 6ª palavra, Jesus diz assim, está consumado. No grego original que foi escrito é tetelestai, está pago. Antônio, lá na cruz, Jesus diz que todos os teus pecados estão pagos. Jesus diz que o sacrifício dele pagou todos os teus pecados, desde que você nasceu até o último que você vai cometer. Isso não é maravilhoso?
Jesus chegou para Deus e disse: Pai, põe na minha conta. Sabe o que Deus disse para ele? Filho, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não faz mal, Pai. Põe na minha conta. Filho, o salário do pecado é a morte. Pai, não faz mal. Põe na minha conta. Dá para entender isso? Dá para entender que amor apaixonado é esse? Aqui no livro, esses pequenos livros de Filemão, está toda a vida divina e humana também. Toda ela. Paulo fazendo o papel de Jesus. Ele mesmo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele tem o papel de ensinar, ele tem o papel de mostrar o caminho, ele tem o papel de trazer a verdade. Filemão, ele faz o papel de Deus, porque ele tem a obrigação de perdoar aquele que roubou, aquele que fugiu, aquele que enganou. Filemão faz o papel de Deus. Como é que é teu nome? Ed? Não é? Teu nome é Onésimo. Como é que é teu nome? É Edson também Onésimo. Todos nós fazemos o papel de Onésimo, porque todos nós roubamos, todos nós mentimos, todos nós adulteramos, todos nós falhamos. Por isso todos nós, Onésimo representa cada um de nós. Nós éramos inúteis. Até nós encontrarmos com Deus, todos nós, o nome de Onésimo é inútil. Todos nós era inútil. Mas a partir do momento em que nós encontramos a Cristo, como diz aqui, ele antes era inútil, mas agora ele é útil. Todos nós. Eu falei que ali está representada toda a divindade, né? Você pode pensar, ele falou do Pai, falou do Filho, mas não falou do Espírito Santo. Tíquico faz o papel do Espírito Santo. Tíquico tinha a obrigação de levar Onésimo de volta, de dar comida quando ele tivesse fome, de dar água quando ele tivesse sede, de animar quando ele estava desanimado. E é esse o trabalho do Espírito Santo, nos trazer de volta para Cristo. Esse é o trabalho que o Espírito Santo fez e faz com cada um de nós. Passado algum tempo, na cidade de Éfeso, em praça pública, o governador Festo manda apedrejar um bispo, um homem que viveu para servir a Deus, não se preocupava mais com nada. Sabe como era o nome desse homem?
aquele Onésimo que mentiu, que roubou, que fugiu, mas lá na prisão, onde a gente menos esperava, lá ele encontrou Cristo, através de um servo de Deus verdadeiro. Gente, está cheio de Onésimos por aí. E eles têm que ter um encontro com Cristo. E talvez você seja essa pessoa escolhida para mostrar Cristo para essa pessoa. Deus conta com você. Ele não precisava, mas Ele conta com você. Por isso, precisamos. Eu, desde que começou esse Caleb, mesmo eu não fazendo parte, mas eu estou orando por esse povo, para ele ser canal de bênção. Já que eu não posso falar, que as minhas orações possam dar sabedoria, que as minhas orações possam ajudar esse povo a encontrar o povo de Deus que nós não sabemos onde está. Olha, sabe, uma das coisas que eu sempre me preocupei, Senhor, eu estou convertido? Eu tenho o Espírito Santo em mim? Eu ainda não tenho certeza. A única certeza que eu tenho é que quando eu amar o meu semelhante como a mim mesmo, é que quando eu me preocupar com a salvação dos outros, é que quando a salvação dos outros for realmente importante na minha vida, aí eu vou estar convertido. Se você ainda não tem esse desejo no teu coração, pela salvação de outros, pela salvação dos teus inimigos, pela salvação de um bandido, de um ladrão, de um fugitivo, se você não tem ainda esse desejo no teu coração, peça. Porque a partir do momento em que você começar a amar desta maneira, você vai estar convertido. O Espírito Santo te batizou. Enquanto isso, só nos resta orar, implorar e pedir. Mas para cada um de vocês, para cada um de nós, tem um Onésimo esperando para ser salvo. E Deus quer te usar como um canal de bênção na vida dessa pessoa. E esteja aonde você estiver. Paulo mostrou a salvação, mostrou Cristo lá na cadeia, para alguém que passou a viver também como Paulo, não vivendo mais para ele, mas vivendo em Cristo. Eu vou pedir para o rapaz, eu sempre trago a Sarinha para cantar, mas agora ela é sonoplasta lá em Campo Alegre, então ela não pode sair muito lá. Você vai ter que me aguentar mais um pouquinho.